Shalom, irmãos. Vocês podem se assentar. Hoje vou trazer uma palavra que, de forma um pouquinho diferente, né? Normalmente eu estou acostumado a pegar um texto e aprofundar um pouquinho mais nele. Hoje eu tenho uma coletânea de textos para discutir com os irmãos acerca de uma temática aqui. Bom, se os irmãos forem colocar aí no telão, eu utilizei a versão NVI. Então, irmãos, eu quero fazer uma perguntinha aí para vocês. Quem aqui é um pouquinho apressado? Sabe aquela pessoa que quer fazer as coisas rápido, né? Apressadinhos? Tem? Né? Só algumas mãozinhas levantadas, né? E quem aqui usa, às vezes, a expressão caramba, essa semana não deu tempo de fazer tal coisa, foi tão corrido, né? Aí mesmo quem não levantou a mão para ser apressado, acho que levanta a mão agora, que todo mundo já falou isso em algum momento, né? Foi tão corrido, caramba, não deu tempo. Ah, poxa vida, a vida está passando correndo, né? Mal você piscou, acabou de começar o ano, já estamos no meio do ano, né? Os pais de filhos pequenos que o digam, né? Acabou de chegar, já acabou de ir para a escola, já está de férias de novo, né? Eu que sou professor, inclusive, às vezes a gente tem a sensação de que a gente vive de férias em férias, só esperando o dia das férias, né? E aí os dias passam correndo às vezes, né? E aí a gente também está acostumado num mundo muito rápido hoje. Antigamente, você queria se comunicar com alguém, você tinha que mandar uma carta. A carta demorava dias e dias. Aí você, na esperança de que a pessoa recebeu a carta, ficava ali ansiosa, esperando a resposta. Demorava semanas, meses, para você conseguir se comunicar com alguém à distância. Aí veio o telefone, você conseguia ligar para a pessoa, só que você tinha que esperar que a pessoa estivesse em casa naquele momento para atender. Ou tivesse com as mãos livres para poder atender, né? Os tempos foram se encurtando. Hoje a gente manda um WhatsApp para a pessoa e se ela não responde em 5 minutos, tem gente que já está batendo pezinho, né? Tem gente que não se aguenta. 5 minutos, não acredito. Também nem quero mais a resposta. Ou tem gente que fica assim de olho no celular, né? Ele fez qualquer pim. Opa, deixa eu lá olhar. Né? A gente fica ansioso. E aí inventaram uma outra coisa terrível, que chama WhatsApp Web. Que quem está trabalhando no computador está com o WhatsApp ligado. Aí ele fica notificando o que recebe. Isso, né? A nossa comunicação está acelerada. A gente quer fazer as coisas muito rápido. E aí, quem nessa velocidade toda já não cometeu uns deslizes, deu uma atropelada ali, né? A gente às vezes quer fazer coisa tão rápido e esqueci de metade. Tava tudo tão corrido, esqueci de... Né, amor? Ontem a gente saiu tão correndo, eu esqueci de pegar o pão. Lá. E voltamos, porque a gente estava com pressa. A gente tinha horário para cumprir, né? Hã? Ou às vezes pôr fogo na cozinha, né? Como hipoteticamente falando. Né? A gente está com muita pressa. E às vezes a gente também quer colocar pressa nas coisas de Deus. Né? Nesse momento eu nem vou falar da nossa oração que a gente ora e aí Deus já respondeu? E agora já sabe? A gente às vezes não tem paciência para ouvir, né, a resposta de Deus. Mas isso é outra pregação. Às vezes a gente quer também correr com as coisas de Deus. Nós nos convertemos e acho que é um desejo genuíno, né, de ver transformação na nossa vida. A gente quer abandonar vícios muito rapidamente, a gente quer ler a palavra avidamente, conhecer todas as coisas, não cometer nenhum erro, nenhuma gafe, né? A gente quer ganhar os joguinhos de conhecimento bíblico, a gente quer tudo muito rápido, né? E aí nesse atropelo, né, às vezes a gente deixa coisas passar. Se você lê a Bíblia com muita pressa, quer chegar logo no outro capítulo, você vai deixar preciosidades pelo caminho. Você vai deixar de prestar atenção no que o texto tem de verdade, no que Deus quer extrair ali, iluminar para você, né? A gente tem que ter um pouco mais de calma também com as coisas de Deus. Porque Deus não é um Deus da correria. Deus é um Deus da caminhada. Deus é um Deus que anda
com a gente. Então, eu quero abrir com os irmãos em Gênesis 5, nos capítulos 21 a 24. Alguém, por gentileza, pode trazer água para mim? Sem gelo, por favor. Imagina. Gênesis 5, 21 a 24, nós vemos aqui o texto de Enoque, muito conhecido, né? Eu coloquei 21 a 24, mas eu vou ler do 23, na verdade. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Um texto bastante conhecido, né? Sobre um homem que não experimentou a morte. E esse texto ele é confirmado no Novo Testamento, com citações, né? Quando autores do Novo Testamento falam lá, Enoque que andou com Deus, Enoque que andou nos caminhos de Deus, Enoque não experimentou a morte, né? Quando pregam sobre esse texto, é comum a gente ver, Enoque andou com Deus, então ele conhecia Deus, ele estava com Deus, e ele estava tão próximo de Deus que nada o impedia de estar plenamente com Deus. Deus o arrebatou, o trouxe para si. Alguns textos colocam o trouxe para si, né? E um pouquinho depois, né, em Gênesis 6, 9, um dos descendentes ali de Enoque, algumas gerações para frente, a gente chega na história de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então nós vemos aqui dois homens que andavam com Deus. Aqui não está dizendo que eles corriam com Deus, uma maratona. Aqui não está dizendo que eles faziam corrida com Deus, faziam racha, né? Eles andavam com Deus, lado a lado ali, né? E eu acho bem legal o texto de Noé, porque ele dá uma explicada do que é esse andava com Deus. Como é que quem anda com Deus tem que tipo de caráter, que tipo de características, né? Noé era um homem justo e íntegro entre o seu povo da sua época. Então, Noé era um homem bom, um homem que andava segundo o conselho do Senhor. Obrigado. Né? Ele era justo e íntegro. Tem até a musiquinha, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Fiquei cantando essa música a madrugada inteira. Ele andava com Deus. E algumas pessoas lembram do Mateuzinho. Professor de escola bíblica para as crianças lembram, né? Bem dessa musiquinha e das crianças cantando, bem fofinhas. Ele andava com Deus. A palavra hebraica traduzida por andar significa caminhar habitualmente. Então não é uma coisa esporádica, uma coisa que você faz em alguns momentos. Caminhar habitualmente é um hábito, né? Se você anda com Deus, você está caminhando com Deus no seu dia a dia, né? Tem gente que às vezes tem o costume de, não, eu passo um tempo meio afastado, não estou lendo muito a Bíblia agora, não está dando tempo de orar, mas no fim de semana eu vou lá para a igreja, eu vou ouvir a palavra, vou ficar muito atento à palavra e tudo que a palavra disser, o que Deus falar no louvor, o que Deus ministrar no domingo, eu vou praticar. Aí a pessoa sai do culto assim toda empolgada, querendo correr uma maratona com aquilo que aprendeu, né? Mas aí vai chegando segunda, terça-feira, ele não tem o hábito de andar com Deus, aquilo vai se perdendo, vai esfriando, né? Eu até ia trazer um outro texto falando de correr na palavra também, né? Mas eu acho que saí um pouquinho da temática, mas quando a gente quer correr, né, nós temos ali o nosso irmão Danilo, que vai ouvir depois a pregação, que tem o hábito de correr, né? Eu tenho colegas que têm feito parte dessas caminhadas, dessas corridas, tem um monte de corrida, né? Corrida das mulheres, corrida na Serra do Mar, corrida não sei o quê. E eu queria, né? O pessoal está empolgado, eu me empolguei também, eu falei, quero me inscrever, quero participar também da corrida. Vou começar pequenininho, 5 quilômetros. E aí eu falei, mas eu preciso me preparar para isso. Então, toda semana, pelo menos 1 ou 2 vezes, quando eu ia para a academia, falo, além da academia, eu vou tentar correr alguns quilômetros na esteira para preparar o meu corpo, né? E aí que eu percebi que eu não conseguia correr nenhum quilômetro. Como é que eu ia andar lá na corrida de 5 quilômetros? Uma maratona é 21, se não me engano, 20 ou 21 quilômetros.
Mas aí tinha a modalidade 21, para quem tem, né, já mais preparo, 10 e 5 para os iniciantes. E eu não conseguia fazer nenhum. Nenhum quilômetro na esteira, eu já estava morrendo. Sabe? Eu estava com uma sensação de quase morte mesmo. Eu ficava puxando o ar assim, uma dor nos pulmões, dor nas pernas, porque o meu corpo não está habituado. Então não adianta a gente querer correr uma maratona sem preparar o corpo. Nosso corpo não está habituado. A gente tem que preparar o corpo. Então se você quer fazer como Paulo, correr a corrida, combater o bom combate, então começa a caminhar. Se você quer correr, começa andando com Deus. A pessoa que tem o hábito de ler a palavra diariamente, orar diariamente, ela está treinando seus pulmões para receber. Ela está treinando as suas pernas para poder correr com Deus. Aí quando vem no domingo uma palavra abençoada, uma ministração do louvor, né, Deus moveu alguma coisa, trouxe para você uma bênção, você tem condições de correr. Você tem condições de pegar aquele alimento e fazer algo grande na sua vida com aquilo, porque você está habituado. Né? Então a gente precisa caminhar habitualmente com Deus. A gente precisa estar treinado na caminhada com Deus. Amém? Vou voltar um pouquinho em Gênesis 3, os versículos 8 e 9. Aqui Deus tinha acabado de finalizar a sua criação, tinha acabado de criar o homem e a mulher e dado as instruções a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ficaram com vergonha. E aí no versículo 8 e 9 diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Acho bonito, algumas versões colocam na viração do dia, tem até musiquinha, né? E quando eles ouviram que Deus andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Então, olha que interessante. Deus desceu na viração do dia para andar pelo jardim. E a primeira coisa que Deus fez foi chamar Adão. Né? Ele foi convidar Adão. Estou andando pelo jardim. Vem andar comigo. Né? Onde está você? Ele desceu para andar pelo jardim e se perguntou: cadê o Adão? Cadê ele para andar comigo? Né? E ele tinha se escondido por conta do pecado. Então o pecado é um dos elementos que nos impede de caminhar com Deus. Nos impede de ouvir o chamado, ou quando somos chamados temos vergonha. Acho que todo mundo sabe muito bem como é que é esse sentimento. Né? Quando você peca, e aí alguém fala: vamos orar, irmão? Você fala: não quero orar agora. Porque você tem vergonha. A gente tem vergonha do que a gente faz. Né? A gente ouve muitas vezes também pessoas falando: vamos lá na igreja. Não consigo ir na igreja. Por quê? Não, tem umas coisas para resolver na minha vida primeiro, aí eu vou para a igreja. Por quê? Porque se eu for para a igreja, eu vou encontrar Deus. Como eu vou encontrar Deus nessas condições que eu estou? Em pecado. As pessoas têm consciência disso. As pessoas têm. Uma vez eu estava falando sobre religiosidade, assim, religião com uma colega, falando do cristianismo, ela falou: não penso dessa forma. Eu falei: mas mesmo se pensasse, a minha vida não é compatível com a vida que se espera de quem vai na igreja. Né? Não tem a ver com o meu estilo de vida, ela disse. O que ela quer dizer com isso? Que ela reconhece que algumas das atitudes dela, pecaminosas, a impedem de entrar na presença de Deus. Porque tem vergonha. O pecado traz vergonha. Mas nós precisamos abandonar os nossos pecados, pedir perdão ao nosso Deus, que abriu o caminho para nós por meio da cruz, para que nós possamos andar com Ele novamente. Né? Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? Ele sabia todas as coisas. Mesmo assim, Ele chamou: Adão, cadê você? Onde você está? Ou seja, mesmo em pecado, o Senhor continua nos chamando. O pecado nos afasta dEle. Né? Nós nos afastamos dEle por causa do pecado. Mas Ele continua nos chamando para caminhar com Ele. Então, esquece essa coisa de: não, eu estou em pecado, não posso andar com Deus. Vai. Porque é na caminhada com Deus
que o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, ele vai te limpando, ele vai te purificando. É andando com Deus que a gente se purifica. Não precisa esperar, não. Quando eu for perfeito, quando eu abandonar todos os pecados, aí eu vou, porque daí eu vou estar podendo andar com Deus. Né? Tal pessoa não existe. Essa pessoa perfeita, 100%, sem pecados, humanamente, não existe. O único que foi assim foi Jesus Cristo. Sem contar Jesus Cristo, não existe nenhum outro homem ou mulher na face da terra que foi, ou será perfeito. Mas Deus continua nos chamando para andar com Ele. Então não precisa ser perfeito para andar com Deus. Não precisa. Mesmo em pecado, ouça o chamado do Senhor. Vem caminhar comigo. Amém? Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então é outro convite aqui. É um convite para caminhar com Jesus. Siga-me. Mas negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Ou seja, tome conhecimento dos seus pecados diariamente, das suas maldições diariamente, tome ciência disso, peça perdão e siga-me. Todos os dias. Então, a caminhada com Cristo é tomar a sua própria cruz todos os dias. É tomar conhecimento dos seus pecados todos os dias e tomar uma decisão de seguir a Cristo todos os dias. Então, Ele continua nos convidando. E se Ele diz, tome sua cruz diariamente, é porque Ele sabe que pecaremos novamente. Ele sabe que há um esforço necessário para continuar caminhando. Imagino que carregar uma cruz não é leve. Fisicamente, pensando nessa analogia, carregar uma cruz de madeira não é algo leve, simples. Requer esforço, mas nós precisamos nos esforçar para caminhar com Deus. Né? Há muitos textos no Novo Testamento onde algumas traduções trazem andar e outras traduções traduzem por viver. Né? Então tem essa analogia aí de andar com Deus, é viver com Deus. É todos os dias. Em Efésios, então vemos também que podemos andar em um caminho errado, a parte do Senhor. Efésios 2, de 1-3 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos e vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui ele está falando que nós também estávamos mortos, porque nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, segundo a vontade dos nossos pensamentos. Então, há um jeito de andar à parte de Deus. Nós também, muitos de nós, muitas pessoas andam vivendo os seus delitos, vivendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. Essa é a natureza pecaminosa do ser humano. Em Efésios ainda, capítulo 5, 15-16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aqui tem alguns textos, aqui eu peguei da NVI para manter o padrão, mas outros textos trazem andam. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como é que a gente vai? A gente tem que tomar cuidado da forma como a gente anda, a forma como a gente vive. E como a gente toma esse cuidado? Procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Então a gente tem dois lados. Né? O lado de quem vive de acordo com os pensamentos e as vontades do seu coração, da sua vontade, e aquele que busca conhecer a vontade de Deus. Busca conhecer e cumprir a vontade de Deus. São dois caminhos. A gente falou um pouquinho sobre isso na pregação que eu fiz há um mês atrás. Né? Aqueles que seguem, que vivem no Espírito, né? E aqueles que andam segundo a vontade do seu próprio coração, que é enganoso. Né? Então nós precisamos nos esforçar para conhecer a vontade de Deus. Amós 3 diz: será que dois andarão juntos se não estiverem em acordo?
Então, nós só andaremos com Deus se conhecermos a vontade de Deus e escolhermos viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Duas pessoas que pensam diferente, radicalmente diferente, quando estiverem andando, vão acabar escolhendo caminhos diferentes. Não dá para seguir o mesmo caminho. Né? Não dá para seguir. Não estou dizendo que a gente não possa ter relacionamentos de amizade, nos relacionarmos profissionalmente com pessoas, né, que não são cristãs ou que não pensem como nós. Né? Mas uma relação íntima, como a que a gente tem que ter com Deus, só se tiver o mesmo pensamento. Né? Não dá para se casar, por exemplo, com uma pessoa que pensa radicalmente diferente. Uma pessoa que tem uma religião muito diferente. Né? Eu tenho esse entendimento, acredito que a maioria aqui também, que não é possível. Como é que eles vão conduzir uma vida a dois se cada um tiver uma religião radicalmente diferente do outro? E quando eles tiverem filhos, qual é a fé que eles vão ensinar? Muitas vezes, religiões diferentes do cristianismo têm posicionamentos muito diferentes e até mesmo contrários aos ensinamentos da Bíblia. E aquela pessoa acredita que isso é a verdadeira liberdade, que esse é o correto. Então, como é que você ensina para uma criança o que é correto? Você tem ali duas visões. Não dá. Ou um dos dois vai abrir mão da sua fé. Ou não vai fazer questão, não, deixa. Né? Para não criar caso. Mas o fato é que só será seguido um caminho. Ou o casal vai ter que se separar. Eles vão perceber que é impossível andar juntos e vão acabar se separando. Ou o casal, um dos dois abre mão de algo para seguir um caminho só, ou eles vão ter que seguir caminhos diferentes. Muitas vezes, acordos profissionais, né, pessoas que abrem empresa, abrem loja, né, abrem alguma empresa junto com uma outra pessoa. Se vocês tiverem pensamentos muito diferentes, vai ficar difícil caminhar junto. Vai ficar muito difícil tocar a empresa do mesmo jeito. Um vai dizer, não, vamos seguir direitinho o que diz a lei. Outro fala, se a gente seguir a lei direitinho, a gente nunca vai ter lucro. O mundo é assim, para ter um pouco de lucro, você tem que dar uma olhadinha aqui, você tem que burlar uma regrinha aqui, não vai pagar tal imposto, a gente faz desse outro jeito que paga menos imposto, é um jeitinho. Aí o outro vai dizer, não concordo com isso. E aí, como é que faz? Paga ou não paga o imposto? Esse tipo de empresa acaba se diluindo depois. É impossível andar com alguém que tem um pensamento completamente diferente. Então, para nós andarmos com Deus, a gente tem que ir deixando o nosso pensamento, as nossas intenções e as nossas vontades serem amoldadas por Deus. Né? Nós precisamos ter o nosso coração nas mãos do Senhor e a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele possa trabalhar. E aí a gente vai tomando a forma que Ele quer. Ele vai nos conduzindo. Isso é andar com o Senhor. Um só coração, um só pensamento. Em Miqueias 6, de 6 a 8, diz: com quem poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Então ele está dizendo, eu quero me apresentar diante do Senhor, eu quero estar com Deus. E o que eu devo fazer? Eu deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Olha como ele vai crescendo, né? Eu quero para andar com Deus, será que eu vou ter que oferecer tudo isso? E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então Deus não se alegra nos sacrifícios. Deus prefere que a gente obedeça. Deus prefere que nós andemos humildemente do lado dele. Andar humildemente é reconhecer que é ele que está guiando. É reconhecer que é Ele que sabe o caminho. Né? Eu quero andar com Deus, mas Deus, é por aqui, tá? Não faz sentido nenhum. Né?
Então Deus não se alegra dos sacrifícios. Deus não vê contentamento, não vê. Ele instituiu sacrifícios antigamente, né, para se reconciliar com o seu povo, porque aquele período eram sombras daquilo que havia de vir. Os sacrifícios eram necessários por causa da dureza do coração das pessoas. Deus estava preparando um povo para ter um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo, né? E esse relacionamento hoje ele é possível por causa de Cristo, que tomou o lugar desse sacrifício por nós. E ele nos abriu esse caminho, esse espaço para nos relacionarmos com Deus de verdade, de caminhar. Então hoje a gente não precisa fazer sacrifícios. A gente não precisa fazer orações intermináveis. Nós podemos andar com Deus, né? E quem anda com Deus conhece o caminho. E aí eu achei muito interessante, né? Tem uma coisa interessante no Novo Testamento que, em algumas circunstâncias, após a morte e ressurreição de Cristo, digamos que deu início ao cristianismo, mas cristianismo é uma palavra muito mais recente, né? Eu não sei exatamente quando que começou a se utilizar o termo cristianismo, né? Mas não foi ali nos períodos narrados na Bíblia. Não foi no período do Novo Testamento, ali de Atos, das cartas. Ali ainda não se falava de cristianismo. Eles entendiam que eles eram um cumprimento do judaísmo, uma coisa que evoluiu, uma coisa que completou, digamos, né? Não se tinha essa visão de uma religião naquela época. Mas já se percebia que havia uma distinção entre aquele que era judeu, que não entendeu que Cristo era o Messias, e agora esse povo que recebeu Cristo como seu Messias, entendeu que ele era o cumprimento da palavra e andava segundo os caminhos de Jesus, né? Existia essa distinção já. Não tinha o nome cristianismo, tinham vários nomes, mas um nome que aparece na palavra, a gente vê aqui em em Atos 9, de 1 a 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha que interessante. Aquele povo que pertence ao caminho. Ou em Atos 24, aqui Paulo está fazendo uma defesa. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a quem chamaria seita. Creio em tudo o que concorda com a lei que está escrito nos profetas, e aí ele continua a sua defesa, né? Então ele está dizendo, eu pertenço a um grupo que vocês estão chamando de seita. Qual é o nome dessa seita? O seguidor do caminho. Olha que interessante. Eu sigo o caminho, né? Aqueles do caminho. Era como, em alguns círculos, o povo convertido ao Senhor, que cria em Jesus Cristo e andava com Cristo, eram conhecidos como aqueles do caminho. Então olha como essa coisa de andar com o Senhor não é pequena. Muito pelo contrário. É uma das temáticas centrais da palavra. Se você é cristão, você reconhece que Ele é o caminho ao Pai. Amém? E é isso que ele diz claramente em João 14, 4 a 6. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho para encontrar o Pai a não ser Cristo. Não há outro caminho para ser salvo a não ser reconhecer que você é pecador e que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Esse é o caminho. E nós precisamos viver no caminho. Viver no caminho é viver nesta verdade de que eu sou pecador, de que Cristo morreu por mim, e de que eu fui salvo, não por merecimento, mas mediante graça. E que agora eu vivo pela graça. Eu vivo pelo amor. Eu vivo pelo perdão. E por tudo que Cristo significa. Como eu fui muito perdoado, eu tenho que amar muito. Como eu tive as minhas transgressões esquecidas,
Quem sou eu para guardar rancor do meu irmão? Se Deus fala que dos seus pecados já não me lembro mais, se Ele apagou a cédula de dívida que tinha contra nós, se Ele perdoou os nossos pecados, como a gente deve andar? Em perdão, imitando o nosso Cristo, fazendo as mesmas obras de Cristo. Obras de amor, obras de perdão, de misericórdia. Isso é andar no caminho. Isso é andar com Cristo. Isso é andar com Deus. Vivendo, né, vivendo aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Em Filipenses 3, 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui ele está dizendo essa questão da caminhada, esquecendo-me para trás, né, as coisas que para trás ficaram, e avançando para aquelas que diante de mim estão. Então o cristianismo ele é uma caminhada. Tem muitas analogias, irmãos. Eu fiz uma coisa, quando eu estava preparando essa palavra, eu separei alguns textos, eu tinha em mente que eu queria falar do caminho, de andar com Cristo, então peguei os textos que falam que os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho, peguei os textos de Gênesis sobre aqueles que andaram com Deus, essa era a base. Aí o que eu fiz? Coloquei lá no Google, versículos sobre o caminho. Mano, muita coisa. Muita coisa. Muito texto que fala sobre o caminho errado, o caminho certo, o caminho do pecado, o caminho da bênção, o caminho de Cristo, o caminho com Deus, o caminho fisicamente também, né? Tem muito texto. A analogia do caminho, a analogia de caminhar com Cristo, de caminhar com Deus, ela é muito feita, muito trabalhada na palavra, principalmente no Novo Testamento. Então eu tenho para mim claro que os autores do Novo Testamento tinham entendido isso muito bem. Aqueles que conviveram com Jesus Cristo entenderam muito bem que eles tinham que caminhar, que eles tinham que andar e que isso leva tempo. Pega aí os exemplos de alguns discípulos, alguns apóstolos também. Paulo era perseguidor daqueles do caminho. Ele precisou ter um encontro com Cristo, ele ficou cego, ele passou um tempo assim, ele buscou oração com um cristão, teve que se submeter, teve que se humilhar. Aí ele voltou a enxergar, começou a anunciar, passou um tempo estudando, porque ele tinha muito conhecimento da palavra, né, como especialista da lei. Mas ele precisava agora caminhar com Cristo, para poder, inclusive, entender a lei que ele tanto amava. A lei que ele tinha de cor, agora ele tem que entender ela à luz de Cristo. E ele foi caminhando. E se tornou um grande apóstolo de Deus, por meio de quem a palavra se espalhou pelo mundo. Aquele que perseguia cristãos foi um dos responsáveis pela maior expansão do cristianismo. Ele levou, enquanto os outros se concentraram em Jerusalém e suas imediações, ele tinha a intenção de ir para a Espanha, que ficava lá do outro lado da Europa, um dos países que ficavam com maior distância, né? Ele foi para Roma, na atual Itália, para pregar o Evangelho. Aquele que queria aniquilar e extinguir o caminho, seguindo o caminho, levou a palavra da verdade, para que outras pessoas também pudessem caminhar com Cristo. Pedro também, cabeça quente, né? Negou a Cristo na noite que ele foi traído por 3 vezes. Mas aí ele entendeu o que tinha feito quando aquilo que Cristo tinha dito aconteceu, se arrependeu e se tornou também um grande e proeminente líder da igreja. E depois você vê em Atos ele tomando decisões extremamente sensatas, extremamente ungidas, né? Tendo ali conhecimento da palavra e uma capacidade de tomar decisões inspirado pelo Espírito Santo, de forma comedida, de forma temperada, que você não imaginava aquele impulsivo,
ia ter. Mas isso demorou um tempo. Ele andou 3 anos com Cristo na terra. Cristo morreu. E ele negou a Cristo. Se arrependeu. Depois Jesus voltou, ficou mais 40 dias. Ensinou mais algumas coisas. Agora você espera aí em Jerusalém que eu vou derramar o Espírito. E ele fez o quê? Saiu correndo? Não, ele esperou. Ele esperou. Ó, Jesus falou que vai mandar o Espírito, eu vou esperar. Isso é caminhar. Ele não saiu correndo. Não, vou procurar esse Espírito aí. Vou sair correndo procurando o Espírito, vou dar um jeito. Não, Jesus está demorando, vixe. E sem contar isso, né? Que quando Cristo foi, ascendeu aos céus, ele disse que ele ia fazer moradas e que em breve voltaria. E eles ficaram esperando Jesus voltar. A igreja do primeiro século, ela tinha esse sentimento que Cristo foi e logo, logo ele vai voltar. Porque a palavra traz essa proximidade com o fim, né? Então eles ficavam ali na esperança de que Cristo voltaria logo. Então eles tinham isso no coração, essa esperança de que ele voltaria logo. Mas eles saíram correndo, fazendo de qualquer jeito? Não, eles caminharam com Cristo. E a igreja de Cristo tem caminhado há 2000 anos. Cristo ainda não voltou, né? E nós também ainda aguardamos o retorno do nosso Deus, o retorno do nosso Rei, ansiosamente. Enquanto ele não volta, o que nós fazemos? Nós andamos com ele, pacientemente. Por isso, irmãos, tenham paciência com o irmãozinho, com a irmãzinha, que está caminhando na fé. Dependendo de onde nós estamos, talvez nós estejamos em pontos diferentes dessa corrida. Mas não tem problema, tem paciência, o irmãozinho está caminhando. O importante é estar caminhando, o importante é estar andando com Cristo. Não pode parar. Gosto muito da analogia, né, que a vida cristã é como a gente está subindo num carro, um morro, e sem freio de mão. A única alternativa é acelerar. É sem ré. Não, a ré, se você parar tudo, você vai para trás, você está subindo, né? Nós temos que estar evoluindo. Nós temos que nos organizar, a gente tem que se esforçar para estar caminhando com Deus. Se a gente parar, o inimigo não perde tempo. E ele vai nos derrubar. Se a gente para a nossa caminhada, Deus está indo, Deus está andando, e a gente para, a gente fica para trás. E o inimigo vai nos atrapalhar. Ele quer nos prejudicar. Roubar, matar e destruir. A gente fica para trás. Mas lembre que Jesus está ali na frente dizendo, vem, filho. Ele continua nos chamando. Ele não vai parar de nos chamar. Não, mas eu estou muito atrás agora. Faz muito tempo que eu parei e eu estou defasado. Eu estou tão sujo, imundo no meu pecado. Olha para frente. Jesus ainda está lá te chamando. Ele não desistiu de você. Amém? Em Salmos 1, a gente abre o livro de Salmos dizendo, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela media dia e noite. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Né? Então nós precisamos estar no caminho do Senhor e Ele nos guardará de todas as coisas. Se nós estivermos com Cristo, andando lado a lado, Ele nos guarda. Né? Em Salmo 145 diz, homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim, perversos estenderam suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Então o inimigo está ao nosso derredor, preparando cilada. Sabe aquele pecado que você tem dificuldade, aquela tua tentação? Ele também conhece o nosso inimigo. Ele vai preparar ciladas para você. E onde estão essas ciladas? À beira do caminho. Eles estão na beira do caminho. A palavra diz que é larga a estrada que leva à perdição e estreito o caminho que leva com Cristo. Mas se Ele nos guiar, mesmo sendo caminho estreito, a gente vai acertar. Porque estamos andando com aquele que criou o caminho.
aquele que de fato é o caminho. Não tem como errar se estivermos com o Senhor. Deuteronômio 8:6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ai, caramba, esqueci de qual o texto aqui. Seus irmãos vão me ajudar aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esqueci. Mateus. Vou ver aqui. Isso, Filipenses 4:6. Ah, estava aqui embaixo. Eu colei 2 vezes. Filipenses 4:6, né? Só tinha 2 acordadas aí. Filipenses 4:6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Né? Um texto que a gente leu muito agora por conta da pandemia, né? Por conta de doenças que emergiram em nosso meio, né? Doenças como a ansiedade crônica, a depressão, né? Mas a palavra diz para nós nos esforçarmos e não para não andarmos ansiosos, né? Não é aquela ansiedade de, domingo tem culto, estou me preparando, sábado à noite, separando a roupa para ganhar um tempo de manhã, aquela ansiedade, né, que bate no nosso coração, aquela vontade, aquela esperança de estar com os irmãos. Isso não é ansiedade, né, ruim. Isso faz parte. Né? Nós somos pessoas que pensam e que pensam no futuro. E quando a gente pensa no futuro, bate aquela expectativa, né? E isso é correto, a gente tem que ter expectativa do que Deus vai fazer mesmo, nós temos que ter esperança no nosso Deus, né? Aqui é aquela ansiedade que nos impede de fazer coisas, né? Aquela ansiedade que nos faz temer o futuro, aquela ansiedade que atrapalha o nosso caminho, né? E como que a gente vai vencer essa ansiedade? Como é que a gente vai conseguir não andar ansioso? Por meio da oração. Então, se você tem alguma coisa no porvir aí, olha, eu tenho uma conta para pagar mês que vem, eu não sei como eu vou pagar. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vai ser arrancar cabelo? Fazer empréstimo no banco? A primeira coisa que você vai fazer é oração de súplica. É isso que você vai fazer. Está ansioso? Está ali com medo? Primeira coisa a fazer, reclamar? Não, não é. Falar com o cônjuge, olha, está acontecendo isso, eu estou desesperado. Só se for para buscar a oração junto. Mas ficar reclamando, murmurando, dizendo quanto a vida está miserável, isso não leva a caminho nenhum. Na verdade, leva um caminho da perdição, um caminho da derrota, um caminho para a doença. Mas o caminho de Deus é por meio da oração de súplica, com ação de graças. Olha que interessante, eu estou reconhecendo que eu estou com um problema no futuro, vou orar ao Senhor com uma oração de súplica, vou suplicar ao Senhor. Ó Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um caminho, eu preciso de luz, eu não sei o que fazer, me ajuda. Suplica ao Senhor por ajuda, mas com ação de graças. Já grato porque Ele vai responder, grato porque Ele vai te abençoar, grato por aquilo que Ele já tem feito por você. Né? Quando nós temos o nosso coração cheio de graça, cheio de gratidão ao nosso Deus, a nossa oração é muito mais bem feita. Porque você está se aproximando de alguém que você sabe que é capaz de fazer. Né? A pastora sempre pegava no nosso pé na intercessão, quando a gente ora, vai falar, Senhor, se tu podes, se o Senhor puder, abençoa o fulano que está com problema de saúde. Oi? Como é que é? Se o Senhor puder, com essa confiança, tá jóia. Né? A pessoa vai se apresentar diante do Senhor com dúvida de se Ele pode fazer? Começou errado. Quem caminha com Deus, conhece a Deus e sabe quem Ele é. E sabe do seu poder.
Então a gente tem que se apresentar diante do Senhor com convicção de quem Ele é. Deus, eu creio que o Senhor tem todo o poder para fazer isso. Por isso eu estou pedindo isso para você. Eu vou perguntar para quem eu não confio? Eu não. Vou perguntar para quem eu sei que é capaz. Não é? Se eu sei que eu tenho um irmão que é extremamente habilidoso em alguma coisa, eu vou pedir para ele e falar, olha, eu sei que você sabe fazer, me ajuda aí. Né? Eu não vou perguntar para alguém desconhecido ou para alguém que não tem habilidade. A gente precisa perguntar para quem tem o poder de fazer as coisas, com convicção. É assim que devemos nos aproximar diante do Senhor, com os nossos pedidos. E aí, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração dos pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Se você sabe em quem você tem crido, você sabe do seu poder, se você sabe que, apresentando a sua petição para Ele, Ele vai ouvir, a resposta natural dessa oração é paz. Pronto, pus na mão de quem sabe o que faz. Está nas mãos do Senhor. Ele sabe. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar. E se Ele não fizer, é porque isso faz parte dos planos dEle. Se o que eu estou orando, Deus não fez, é porque isso faz parte dos seus planos de bênção para mim. Porque o Senhor não tem planos de maldição, apenas de bênção para nós. Ele tem intenção de nos abençoar sempre. Então, às vezes a gente está pedindo oração por um emprego melhor ou por mais dinheiro, e aí estamos no caminho do Senhor, estamos nos esforçando com o Senhor para que isso aconteça, mas isso está tardando a acontecer. Confia no Senhor, Ele tem um plano para isso. Ele está trabalhando no teu coração. Né? Ele está trabalhando ali, talvez numa questão de dependência. Talvez Ele esteja trabalhando para que você deixe de crer nas coisas com a força do seu braço. Talvez Ele queira desfazer algumas armadilhas da sua mente, do seu coração. Né? Talvez Ele queira quebrar um orgulho. Talvez Ele queira trabalhar alguma coisa. E por isso Ele não fez ainda. E se Ele nunca fizer, Ele continua sendo Deus. Ele sabe o que faz. Então, nós temos paz no nosso coração que excede todo entendimento. Porque o mundo diz, você está orando a vida inteira e não acontece. O que faz sentido? Ah, esse Deus não está te ouvindo. Esse Deus não existe. Se você está orando aí há 10 anos e nada aconteceu, é porque Ele não está te ouvindo. Essa seria a lógica. Mas nós continuamos crentes que Ele é poderoso. Por isso que essa paz, ela excede todo entendimento. Ela é contrária à lógica. Ela é contrária ao entendimento do mundo. Deus não fez, mas Ele continua sendo Deus. Eu continuo confiando nele. E isso me traz paz. E aquele que tem essa paz no coração, essa paz guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. E por isso que nós conseguimos dissipar essa ansiedade patológica, essa ansiedade ruim, esse medo. Né? Eu nem assisti o desenho novo que estreou ainda aí, que vai trabalhar essa questão da ansiedade, mas é fato que isso é um grande problema para a nossa geração. Né? As pessoas... E observe como essa questão da ansiedade, ela se conecta com aquilo que a gente estava discutindo no começo, né? As pessoas que querem fazer as coisas rápido, porque ela não consegue esperar. Quem tem ansiedade não consegue aguardar algo acontecer. Ela quer pôr a mão, ela quer fazer acontecer. Né? Pessoas ansiosas, elas querem fazer as coisas acontecerem rápido. E às vezes elas vão fazer de forma incorreta ou de forma imperfeita. Ela podia ter aguardado no Senhor com paciência, com esperança. E na forma de Deus, as coisas iriam acontecer de forma perfeita. Mas não. Ela pôs os pés pelas mãos e ela fez do jeito dela e deu errado. Ou não foi a melhor forma. Né? Então, o tratamento da ansiedade é a paciência. É a esperança no Senhor. E esse caminho não é um caminho de angústia. Eu estou esperando no Senhor há 10 anos, eu choro toda noite. Então você ainda não está confiando nele totalmente. Né? Porque aqui a palavra diz que a gente vai receber uma paz que excede todo entendimento. Eu vou orar ao Senhor com força, com intensidade.
mas eu vou viver a minha vida com paz, porque eu entreguei na mão de quem tem poder. Amém? Aleluia. Para encerrar, eu quero encerrar com o texto de Colossenses 2. Os irmãos, se quiserem já se preparando aqui para ministrar. Em Colossenses 2, 6, diz: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, olha, esse texto dá uma fechada, né? Continuem a viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé. E assim nós vamos transbordar de gratidão. Né? Vamos viver com a paz que excede todo entendimento, com a confiança, porque se nós caminhamos com Cristo, nós conhecemos Ele. Para caminhar junto, lembra o que Amós disse? Para caminhar junto, a gente tem que pensar junto, a gente tem que concordar. Então é na caminhada com Cristo que você vai aprendendo quem Ele é. É na caminhada com Cristo você vai aprendendo como é o coração dele, que é humilde, que é manso. Né? É caminhando com Ele que a gente vai aprendendo a forma como Ele faz. Isso vai trazendo para nós paz, gratidão. Né? Mas lembre-se, se você ainda não conseguiu experimentar isso, ou se você está em paz, acontece alguma coisa, aquilo dá uma conturbada no seu coração, respira e tenha paciência consigo também. Se você está no caminho com Cristo, se você está andando com Ele, você está lendo a palavra com esperança, se você está orando, se você está participando da comunhão com os irmãos, se você está buscando no Senhor as respostas, às vezes a gente perde um pouco o controle. Mas a gente não pode descambar, a gente não pode ir para o outro caminho. Dá um passo atrás, respira e fala: Jesus, cadê você? Ah, tá aqui, beleza. E volta para o caminho. Faz parte da vida cristã, faz parte da caminhada cristã. Em alguns momentos a gente dá um passinho para fora, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que erramos e voltar a caminhar com Cristo. Amém? Tem de paciência com você mesmo, tem paciência com o irmão, ora com gratidão no coração, busque ao Senhor, amém? E permaneça no seu caminho.